Olá, aluna, olá, aluno, professor Daniel Evangelista, novamente continuamos a falar sobre a arbitragem. E antes de iniciarmos nas disposições específicas dessa lei, eu preciso que você entenda quais são as vantagens e as desvantagens da arbitragem. E este é o tema dessa nossa aula. Vamos lá? Pessoal, vamos lá então. Seguinte, já conversamos um pouquinho sobre a arbitragem, mostramos ali o que ela é, quais são os princípios, como foi o processo de elaboração da nossa lei 9.307, só que eu preciso que você entenda quais são essas vantagens e as desvantagens de se utilizar esse método de solução de conflitos e de controvérsias. São várias as vantagens, mas nem tudo na vida são flores. Nós não conseguimos ser perfeitos e nem a arbitragem ela será perfeita, tá? Começando aqui então pelas vantagens desse tipo de solução de controvérsias. Primeira vantagem, rapidez. O procedimento arbitral é muito rápido, mas Daniel, rapidez comparada a quê? Comparado ao nosso judiciário, já falei isso com você, são quase ali 90 milhões de processos em tramitação para 18 mil juízes apenas. O tempo médio para se ter uma sentença de mérito, não disse receber, tá? Para se ter uma sentença de mérito é de em torno de 4,3 anos. Mais de 4 anos em média para você ter uma sentença no seu processo. Isso é muito tempo. E aqui na arbitragem? A arbitragem ela é tão maravilhosa que as partes elas podem convencionar tudo. Inclusive, qual é o tempo que vai durar o procedimento arbitral, em quanto tempo se terá a sentença. Daniel, mas e se as partes não fizerem isso? Olha, se as partes não fizerem isso, o árbitro terá 6 meses para proferir a sentença dele, contados da data da instituição da arbitragem. Veja, isso é muito mais rápido que a nossa média de 4 anos. E aqui, como nós estamos dentro de uma esfera privada, o não cumprimento de uma obrigação pode acarretar a responsabilidade. O árbitro ele pode eventualmente ser responsabilizado civilmente caso ele atrase a sentença arbitral. E o juiz, ele é responsabilizado se ele atrasar a sentença do seu processo? Eu desconheço algum caso que isso aconteceu, tá? Então, a primeira vantagem é essa rapidez. Segunda vantagem, especialização. Olha, vamos lá. O juiz julga causas. E ele é especialista em todas as causas que ele julga? Não. Nós falamos que o juiz ele sabe o direito. E eu te pergunto, se acontece um litígio, por exemplo, o desastre que aconteceu em Brumadinho com o rompimento da barragem da Vale, eventualmente nós teremos uma ação judicial para discutir isso. Eu te pergunto, o juiz ele tem conhecimentos a respeito do litígio em si? Ele até pode saber o direito, mas ele vai saber algo sobre engenharia que se aplica ao caso? Não. Ele vai saber algo específico ali sobre o direito ambiental e normas para se ter essa aprovação? Não. Mas nós presumimos que ele sabe tudo de direito. Tá? E aí é que existem aqueles órgãos auxiliares da justiça, o perito e outros órgãos para auxiliar o entendimento do juiz em casos complexos. Mas olha só que legal. Na arbitragem, o árbitro ele não tem uma formação específica. Sabia que o árbitro não precisa ser formado em direito? Não existe curso ou concurso para árbitro, qualquer pessoa pode ser árbitro. E isso é uma vantagem. Por exemplo, se eu tenho um problema entre dois sócios de uma empresa e um sócio requer a retirada da empresa, eles podem nomear como árbitro uma pessoa que é especialista em direito societário, juntamente com uma outra pessoa que é um contador, porque na arbitragem nós podemos ter mais de um árbitro, desde que seja em número ímpar. E aí, na prática, o que geralmente acontece é a nomeação de 3 árbitros, sendo um deles especialista no assunto técnico, exemplo, contador, e outro ali especialista em direito daquela área também. Porque aí você tem a junção entre conhecimentos técnicos e conhecimentos jurídicos, que de fato são necessários também para se ter uma sentença arbitral. Mas não é exclusivo do direito, e isso é uma grande vantagem. É muito melhor você ser julgado por alguém que conhece o assunto do que alguém que conhece o direito de uma forma geral. Tranquilo? Terceira vantagem, irrecorribilidade. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer, tá? Por regra, a sentença arbitral ela é irrecorrível, cabe apenas embargos de declaração. Não tem como você levar um novo árbitro ou levar ao judiciário para ele rever o mérito daquela decisão. Não, mas isso é horrível. Quer dizer então que eu não poderei recorrer de uma decisão arbitral? Olha, se as partes não pactuaram uma forma de revisão de decisões, não. Mas Daniel, então isso é inconstitucional, porque está ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição?
Não. Sabe por que que não? Porque nós temos autonomia da vontade, que é a nossa próxima vantagem, e eu vou explicar isso em conjunto para vocês. A autonomia da vontade é aquele princípio lá que nós estudamos já aqui no nosso curso, dizendo que você não é obrigado a instituir arbitragem, você institui porque você quer. E quando você quis a arbitragem, você já estava ciente que você não poderia recorrer. E isso é uma vantagem, porque o seu procedimento arbitral ele não vai durar infinitamente. Quantos são os processos judiciais, ou melhor, quantos são os recursos judiciais cabíveis? Não existe uma decisão que não é recorrível. No mínimo, será possível interpor embargos de declaração de qualquer decisão que seja. Ah, Daniel, mas se o embargo for protelatório, vai ter uma multa. Ok, mas ainda assim é possível interpor esses embargos protelatórios. E na arbitragem, não. Na arbitragem, regra geral, não existe a possibilidade de recurso da sentença do árbitro. Por isso que é importante frisar que nós temos a autonomia da vontade. E aqui na arbitragem é a autonomia da vontade mesmo. As partes escolhem se querem ou não instituir a arbitragem. As partes escolhem quais serão os árbitros. As partes escolhem qual é a lei que será aplicada. As partes escolhem quais serão os prazos. As partes escolhem tudo do procedimento arbitral. Além disso, nós temos por última vantagem a confidencialidade. O procedimento arbitral ele é confidencial. Significa que não existe uma jurisprudência arbitral. Vai lá numa câmara que você conheça, você pesquisa ali numa internet, ali agora no Google, vai pausar o vídeo, vai lá no Google e vai pesquisar. Câmara arbitral, vai aparecer um tanto. E aí você vai querer saber a jurisprudência daquela câmara. Tem como? Não, porque o procedimento ele é confidencial. Apenas as partes e ali o árbitro é que saberão o litígio que está acontecendo. Por que isso é uma vantagem? Pensa só. Imagina que você que exista um litígio entre os sócios, imagina que fosse apenas dois, tá? Os sócios da Nike. E aí você está prestes a comprar um tênis, e você está na dúvida de comprar um tênis da Nike ou um tênis da Adidas. Você vai preferir comprar um tênis de uma marca cujos sócios estão brigando, ou de uma marca cujos sócios estão ali vivendo em harmonia? É óbvio que você vai preferir contratar aquela empresa que tem harmonia. A ideia é que em alguns litígios é importante que você tenha essa confidencialidade para preservar a estrutura empresarial. Por isso que a arbitragem ela é muito utilizada em litígios empresariais entre empresas, porque isso leva a uma vantagem que é a confidencialidade. Mas como eu te disse, nem tudo são flores. Nós temos todas essas vantagens, mas temos também algumas desvantagens. Cito duas desvantagens, tá? Primeira desvantagem, se não tiver o cumprimento voluntário da decisão do árbitro, você vai precisar de procurar o judiciário. Porque o árbitro ele não tem poder de polícia, ele não pode fazer uma penhora. O árbitro ele não determina esse tipo de penhora. Se alguém não cumpre a sentença arbitral, será necessário se fazer a execução judicial dessa sentença arbitral. Lembrando que a sentença arbitral ela tem a mesma força que um título executivo judicial. Não se esqueça disso. E a segunda desvantagem que eu cito para você são os custos relacionados à arbitragem. Por quê? Muitas pessoas elas desconhecem e elas não entendem como funciona a arbitragem. E eu já te disse, você pode ser árbitro, qualquer pessoa pode ser árbitro. Não precisa de ter uma formação específica, tá? Só que a grande maioria dos litígios eles acontecem em câmaras arbitrais já institucionalizadas. E se você pesquisar a tabela de preço de cada câmara arbitral, o valor ele é muito alto. E isso leva a um problema que são os custos envolvidos na arbitragem. Mas é aquilo que eu falei para vocês. A grande maioria dos litígios, eles envolvem grandes empresas. E aí essas grandes empresas, elas têm poder econômico para arcar com esses custos da arbitragem. Mas, por exemplo, se tem uma briga dentro de um condomínio, é possível instituir a arbitragem? Sim, desde que seja um direito patrimonial e disponível. E aí, eu poderia, por exemplo, ser árbitro nesse tipo de litígio. Por que eu posso ser árbitro? Porque eu sou uma pessoa que sou capaz e se tiver a confiança das partes eu poderei ser árbitro naquele litígio. Vocês vão entender quais são esses requisitos para ser árbitro, tá? Mas a ideia é que essa falta de conhecimento da possibilidade de que qualquer pessoa possa ser árbitro leva uma pessoa a querer procurar um órgão institucionalizado. Até mesmo porque nessas câmaras arbitrais existe uma certa organização maior. E aí lá o custo ele é de fato muito grande. E isso leva a uma desvantagem da arbitragem. Pessoal, tranquilo? Gostaram dessa aula? Se gostou, curta, comente, compartilha e vamos continuar aqui falando sobre arbitragem. Te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço!